Casa Nossa Senhora do Sorriso da Aliança de Misericórdia acolhe mulheres e mães solteiras vindas de situação de rua, dependência química e maus tratos, com capacidade para 25 mulheres. Colabore e veja esse número crescendo. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês aqui pelo web, compartilhando com vocês a experiência da palavra. E como sempre, Deus tem sempre algo novo para nós, para cada um de nós estar meditando, levando para casa. Muitos que têm acompanhado nós durante esses dias. E hoje é um dia especial para toda a comunidade Aliança de Misericórdia. Hoje para nós é a festa da misericórdia, é um grande dia então para celebrar a misericórdia do Senhor. Então estamos juntos, queremos celebrar este momento junto com você. Então queremos pegar então, neste dia de hoje, de forma especial, o Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. Então se você tem a Bíblia aí, nós vamos meditar na Bíblia de Jerusalém, você pode acompanhar conosco e ouvir então atentamente a palavra que o Senhor quer nos dizer para este dia. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhe disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: "Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quais retiverdes, serão-lhe retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhe disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa. E Tomé com eles viu Jesus. Estando as portas fechadas, pôs ao meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Disse depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê." Respondendo-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque vides e crede, felizes os que não viram e creram." Jesus fez ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Palavra da salvação. Então, olha só que experiência bonita, né? Jesus que se apresenta, então, diante dos discípulos, diante daquilo que também muitas vezes é a esperança, é a graça que eles precisavam depois de um momento em que a fé abalou-os, porque a morte de cruz foi muito difícil para vários dos discípulos que ficaram por medo diante das dificuldades, se apresentaram e novamente o Senhor apresenta-se diante deles e fala: "A paz esteja convosco." E várias vezes você vai ver Jesus que repete isso. De forma especial, vemos aqui a figura de Tomé, que não consegue crer naquilo que os irmãos deles falavam, aquilo que os irmãos professaram, mas quer fazer uma experiência a nível pessoal com Jesus. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes as pessoas até falam de nós, de Jesus, anunciam para nós as experiências, aquilo que elas viveram, porém muitas vezes também para nós precisamos então viver essa experiência com Deus pessoal. É preciso tocar em Senhor, é preciso mesmo vivenciar essa experiência. Parece que Tomé quer refletir um pouco de muitos de nós que vivemos essa experiência. Não é verdade? Talvez, não sei se você na sua casa, ou talvez no seu grupo, teve uma experiência pessoal com Jesus. Mas ela, sem dúvida, é marcante na nossa história. Me lembro da história de vida do Padre Valadares, em que ele contava que vivia num mundo desregrado, numa vida desregrada, e de repente convidaram ele, com muita insistência, convidaram ele para essa experiência, uma experiência como é hoje o nosso Talitha Kum, uma experiência querigmática,
e nesse retiro falaram que Jesus ia entrar. Ele imaginava que esse Jesus que ia entrar era uma pessoa fantasiada, alguém que ia realmente se mostrar como Jesus. E de repente, quando a Eucaristia entrou, ele não viu mais a Eucaristia, mas viu o próprio Senhor naquele lugar. E aí ele foi como se conduzido pelo Senhor e caiu naquela experiência do repouso do Espírito. E lá no repouso do Espírito, ele sentiu curado de todas essas feridas que ele tinha do seu passado, da sua história, dos seus vícios. E ali, daquele momento em diante, ele passou a ser uma pessoa nova. E declarou também como Tomé: Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Deus. Então, muitas vezes Deus vem em socorro das nossas dificuldades, da nossa falta de fé. Então, precisamos também ter essa ousadia de se colocar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, se apresente. E olha que Deus é de uma misericórdia tamanha que Ele vem mesmo ao encontro de cada um de nós e permite-nos viver essa experiência. Porém, saiba que também depois de cada experiência fica sempre o convite do Senhor: ide agora e anunciai a todos, a todas as nações do Evangelho. Faça e leva a palavra para que os outros também possam viver. Então, que essa experiência da misericórdia, de mesmo entrar nas feridas do Senhor, de tocar as feridas do Senhor, cause em nosso coração também feridas deste amor, que leve também ao encontro de outras pessoas que estão feridas de amor pela sua falta de amor. Então que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.